Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal O Investidor CLT. Chegou o momento de investir em fundos imobiliários. Na semana passada eu fiz um vídeo investindo em ações e ETFs e nessa semana chegou o momento do queridinho da carteira. Quem mais me entrega renda passiva todo santo mês. É o carro-chefe da minha carteira. Eu tenho um percentual grande do segmento de fundos imobiliários dentro da minha carteira, então por isso ele é o carro-chefe ali que me paga dividendo todo santo mês. No dia de hoje fiz um aporte de R$500 e vou investir aplicando a metodologia da diversificação, que é a metodologia que eu sigo aqui dentro da minha carteira, e não somente de investir em classes de ativos diferentes, como por exemplo renda fixa e fundos imobiliários, mas também dentro de fundos imobiliários investir nos segmentos distintos que existem dentro do mercado, como por exemplo fundos de shoppings, fundos de lajes corporativas, fundos de galpão logístico industrial, entre outros. Então aplico também a diversificação dentro de cada classe. E no dia de hoje, para investir em fundos imobiliários e diversificar nesses segmentos que eu comentei com vocês, eu depositei um valor de R$500. Esse valor já está disponível aqui na minha corretora, então tenho aqui um saldo de R$511 disponíveis para investimento, dos quais 500 foi do depósito e R$11,84 eu tinha de saldo aqui, porque já comecei a receber alguns dividendos de fundos imobiliários nesse mês de novembro. Ainda tem muito pagamento para ser feito, mas já recebi um pouquinho do dividendo e eu quero que vocês guardem esse número aqui de fundos imobiliários, R$7.033, para que lá no final do mês, quando eu fizer novamente o vídeo ali da saga de reinvestindo os dividendos e causando o aceleramento do efeito bola de neve, então lá no final do mês a gente vai conseguir ver certinho. Eu tinha R$7.000 investidos em fundos imobiliários e qual foi o valor que me gerou de dividendos nesse mês de novembro, beleza? Mas vamos logo para o que interessa, que é, vamos investir esses R$500 em diferentes fundos imobiliários. Eu tenho 5 fundos imobiliários para investir no dia de hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal e quer me acompanhar na saga do CLT ao milhão, não se esquece de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo e de deixar o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Bora! E a minha carteira se encontra da seguinte maneira, com 20% em papel, 18% em lajes corporativas, 17% em shoppings, 16%, quase 17% também em galpão logístico industrial, quase 15% em fundos de fundos. Aqui em imóveis misto entra fundos imobiliários que investem em mais de uma classe, por exemplo, em lajes corporativas e galpões logísticos. Então, tenho aqui uma pequena parcela da minha carteira que investe em 2 ou 3 segmentos, e esse não informado aqui refere-se a um fundo imobiliário de agências bancárias, que era o antigo BBPO 11 e agora ele passou a ser o TVRI 11, que ele vai até inclusive trocar para lajes corporativas. Mas, pegando a divisão da minha carteira, o que eu tenho em mente? Aumentar a minha exposição um pouquinho em lajes corporativas, um pouco em shoppings, um pouco em galpão logístico industrial, em fundos de fundos e aumentar mais um pouquinho em imóveis misto. Todos esses fundos imobiliários que eu vou comprar no dia de hoje, eu já tenho eles aqui em carteira e eu vou mostrar para vocês certinho como que eu cheguei nessa definição de quem eu vou comprar nesse momento aqui na planilha que eu fiz para acompanhar a cotação do dia de cada fundo imobiliário, e também tem aqui o preço justo e o preço teto que eu implementei para os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Então todos os números que tem aqui são previsões, beleza? Se você quiser ter acesso a essa planilha aqui, deixa aqui nos comentários que eu disponibilizo para vocês, ok? Então aqui tem o preço justo, que é referente a um livro que eu li. Eu implementei a metodologia do livro aqui no cálculo de preço justo de um fundo imobiliário, que envolve inflação, taxa de risco, taxa de bônus, quais são os valores que esse fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses e o método de Gordon, que é para calcular o preço teto. Não é um dos mais recomendados para se fazer em fundos imobiliários, mas é muito melhor ter pelo menos um que não seja tão recomendado do que sair atirando no escuro. Então eu combino essas duas metodologias aqui para fazer investimento, e os ativos que eu vou investir no dia de hoje, eu escolhi através da qualidade aqui, ou seja, os ativos que tenham menor taxa de risco e que estejam principalmente abaixo do meu preço teto, beleza? O primeiro é um fundo imobiliário do segmento de shoppings. Eu tenho aqui alguns fundos imobiliários que são de shopping dentro da minha carteira. Então tem MAL 11, VISC 11, XPML 11 e HSML 11. Então, de todos esses 4 ativos aqui relacionados ao segmento de shoppings que eu já tenho na minha carteira, o único que no dia de hoje se encontra abaixo do meu preço teto é o MAL 11. Esse fundo imobiliário fechou o dia de hoje cotado a R$ 114,66. Tem um dividend yield de quase
quase 8,5%. Nos últimos 12 meses teve aí uma pequena valorização e tá um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial. O valor da cota dele é 119, quase 120 reais, e ele fechou sendo negociado abaixo dos 115. Então tá com um descontinho ali de 5 reais quando comparado ao valor patrimonial. Tem uma liquidez diária gigantesca e referente a pagamento de dividendos nos últimos meses, ele vem conseguindo aumentar um pouco a cada mês o seu valor pago. Ele vinha pagando 0,78 centavos, veio para 0,80 e recentemente, nos últimos 3 meses, conseguiu pagar 85 centavos por cota. Então vou comprar uma cota desse fundo de shopping e aumentar a minha exposição nele. Feito o envio da ordem do MA11, o próximo ativo que eu vou incluir aqui na minha carteira é do segmento de galpões logísticos e industriais. Então vou filtrar aqui pela parte de galpões logísticos que eu tenho dentro da minha carteira. Feito o filtro, eu tenho aqui alguns ativos que eu acompanho, não necessariamente todos esses eu tenho na minha carteira. Por exemplo, BTLG, XPLG e HSLG eu não tenho na minha carteira, mas penso eu em adicioná-los em um futuro próximo. Por quê? No meu ponto de vista, são excelentes fundos imobiliários relacionados ao segmento logístico e industrial. E o cara que eu vou colocar aqui na minha carteira hoje é o HGLG11. Eu tenho aqui 4 unidades dele e eu pretendo atingir 5 e ele tá R$2 abaixo do preço teto que eu pago. Então eu pago no máximo R$131 e ele fechou o dia de hoje cotado a 159. Então, conforme eu falei, fechou o dia sendo cotado a 159 reais, tem um dividend yield 9,25%, tá tendo uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses. Ele se encontra aqui acima do seu valor patrimonial, mas é um fundo imobiliário com excelentes imóveis e com excelentes localizações desses imóveis. Tem uma liquidez diária gigantesca de mais de 10 milhões e esse fundo imobiliário consegue entregar excelentes dividendos com excelentes constâncias. Então ele sempre paga no mínimo 1,10. Em alguns meses ali que sobra um pouco de caixa, semestralmente ele sempre tem que distribuir essa sobra. Ele consegue entregar um dividendo de 1,50, 2,20. Então é um fundo imobiliário com um excelente portfólio e eu gosto muito dele, por isso que eu estou aumentando a minha exposição todo santo mês. Então vou fazer a compra de uma unidade desse fundo imobiliário. Feito o envio do HGLG11, o próximo fundo imobiliário pertence ao segmento de lajes corporativas. Vou filtrar então aqui minha planilha no segmento de lajes corporativas. Eu tenho aqui alguns fundos que eu acompanho e eu tenho alguns que eu já tenho em carteira, como é o caso de Vino11, BRCR, GTW e o Rect11. E o cara que eu vou aumentar minha exposição no dia de hoje, que eu julgo ali um fundo imobiliário não de tanto risco do segmento de lajes corporativas, mas vem passando aí por algumas turbulências, é o Vino11. Ele fechou o dia cotado aí abaixo do meu preço teto, eu pago nele no máximo R$8. Ele fechou o dia cotado a 7,67, tem um dividend yield de quase 10%, tá tendo uma desvalorização gigantesca aí nos últimos 12 meses. Para entender melhor aqui o que está acontecendo com o fundo imobiliário, recomenda-se abrir o relatório gerencial e ver o que está acontecendo com esse fundo. Então ele é um fundo de lajes corporativas, tem uma alavancagem relativamente alta que impacta no dividendo, que é distribuído mensalmente, entre algum nível de vacância que tem ali nele. Enfim, então esse fundo imobiliário está tendo uma desvalorização de 22% nos últimos 12 meses, tá com desconto porque o seu valor patrimonial é de R$10,79 e ele está sendo negociado no dia de hoje a 7,67. Então ele está com desconto relativamente grande, tem uma liquidez diária superior a 1 milhão, então uma liquidez diária boa, e esse fundo imobiliário entrega relativamente bons dividendos com excelentes constâncias. Eles variam muito pouco aqui o seu valor e vou comprar, como é um fundo imobiliário de valor menor, ele custa apenas 7,67 por cota, eu vou aumentar então a minha exposição em 5 unidades. Feito o envio do Vino11, vamos agora então ali para a classe de fundos imobiliários que estão em mais de um segmento e são considerados como híbridos ou mistos. Dentro da minha carteira, eu tenho 2 ativos que pertencem a essa classe e tem um que eu tô acompanhando e quero começar a investir, porém ele tá acima do preço teto que eu pago nele, no máximo R$156, ele tá quase 160. Dos 2 que eu tenho, eu já tenho uma posição muito grande no SARI11 e não quero mais me expor nesse momento nesse ativo aqui, então eu vou comprar o ALZR11. Apesar dele estar um pouquinho acima do meu preço teto, eu vou comprar mais uma única cota e aumentar mais um tiquinho só a minha exposição nele, beleza?
Feito o envio da ordem do ALZR, sobrou o último escolhido da carteira, que seria do segmento de fundos de fundos. Se você está começando a investir hoje no mercado de fundos imobiliários e não conhece muito bem, não estuda esses ativos, os fundos de fundos deveriam ser olhados nesse primeiro momento com um carinho maior, visto que o funcionamento dos fundos de fundos, o próprio nome já diz. Ele tem dentro do portfólio dele cotas de outros fundos imobiliários. Então, com um pequeno valor, você consegue, por exemplo, comprar uma única cota de um fundo de fundo e, comprando um único ativo, você vai conseguir indiretamente diversificar a sua carteira. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, por que você consegue diversificar com um valor extremamente baixo. Referente a fundos de fundos que eu tenho aqui na minha carteira ou que eu acompanho, tem BCFF, HFOF, RBFF, que é um fundo que eu ainda não invisto, mas pretendo começar a investir no futuro próximo, e XPSF11. O fundo imobiliário que eu vou comprar no dia de hoje e está bem abaixo do meu preço teto é o HFOF. Ele fechou o dia sendo cotado a R$ 73,43 e o meu preço teto é de R$ 77,54. Então esse fundo imobiliário fechou o dia sendo negociado a R$ 73, um dividendo de superior a 10% e está tendo uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses. Ele está um pouco abaixo do seu valor patrimonial, então ele está sendo negociado com desconto e tem uma liquidez diária gigantesca, é superior a R$ 2 milhões liquidados diariamente. Referente aos dividendos, paga excelentes dividendos com excelentes constâncias. E entrando então agora na parte de, com uma única cota de um fundo de fundo, você consegue diversificar porque ele tem dentro do seu portfólio diversos outros fundos imobiliários. Então, como você pode ver aqui, tem fundo de galpão logístico, de agência bancária, lajes corporativas, papéis, shoppings, varejo, mais papel e por aí vai. Fundo de desenvolvimento, que seria outra classe de ativos. Então esse cara aqui tem bons fundos imobiliários no seu portfólio. Se você der uma olhada aqui nele, começar a se aprofundar, é um nível um pouco mais superior já, mas ele tem bons ativos dentro da sua carteira e a diversificação dele tá da seguinte forma: 24% dos ativos que ele tem em carteira está alocado em lajes corporativas, 22% em papel, 21% em galpões industriais e logísticos, 12% em shoppings, quase 10% em agências bancárias, daí entra aqui 5% em varejo, quase 3% em fundo de desenvolvimento e uma pequena porcentagem aqui em fundos de fundos ou imóveis comerciais e outros segmentos. Então, de uma maneira muito simples, você consegue investir indiretamente em, por exemplo, aqui, mais de 40 fundos imobiliários. Ele tem aqui na sua carteira uma quantidade relativamente grande de fundos imobiliários de vários segmentos distintos. Então, com uma única cota, você consegue indiretamente estar diversificando. Se você quer começar hoje e não conhece muito bem o segmento de fundos imobiliários, eu recomendaria, eu não sou nenhum especialista, mas eu daria ali uma mãozinha e falar, pô, estuda primeiro o segmento de fundos imobiliários, começa a investir ali de pouquinho em pouquinho e amanhã você começa a estudar melhor o segmento de lajes corporativas, de galpões logísticos, de shoppings e por aí vai, beleza? Então vou fazer uma compra de uma única cota desse cara e já trago a posição atualizada da carteira com todas essas compras realizadas. Finalizado então todas as compras dos fundos imobiliários, a posição de fundos imobiliários ficou a seguinte: mantive ali o mesmo valor em papéis, mas o percentual reduziu aqui para quase 19%. Galpões logísticos industriais subiu um pouco. Lajes corporativas mexeu um pouquinho, reduziu, né, o que eu tinha. Shoppings aumentou, fundos de fundos aumentou também. Imóveis mistos aumentou mais um pouquinho. E a categoria não informada aqui, que se refere àquele fundo de agências bancárias, nesse primeiro momento eu não estou mais investindo nesse segmento, então manteve-se inalterada. Referente aos proventos nesse mês de novembro, ainda falta muitos fundos imobiliários provisionarem os seus pagamentos, mas já se encontra aqui um total de R$ 58,88, então facilmente nesse mês eu vou conseguir bater o recorde de dividendos da minha carteira. Deste valor, quase R$ 50 é de fundos imobiliários, mas ainda falta muito fundo provisionar pagamento, então acredito que esse valor vai beirar fácil nesse mês uns R$ 60.
Em ações, R$ 7,96, porque tá na época de temporada de balanço, então muitas ações estão começando a pagar dividendos e tem outras provisionando pagamentos para o mês de dezembro. Aqui no MyProfit eu consigo mostrar para vocês detalhadamente melhor todas as provisões que já estão feitas principalmente para o mês de dezembro. Então aqui tem toda a minha parte de fundo imobiliário. Se pegar até de hoje para frente, eu tenho quase R$ 100 aqui para receber, mas tem muita coisa que tá lá em 2024, principalmente da Itaúsa. Já tem aqui algumas provisões para o mês de janeiro da Petrobras, por exemplo. Copel vai pagar lá no mês 12 novamente, eles vão pagar agora nesse mês de novembro. Então, tenho muitas ações que vão me pagar dividendos agora entre mês de novembro e mês de dezembro. Então, o final do ano agora vai ser uma época gorda de dividendo, porque eu vou estar recebendo muito dinheiro e com esses dividendos que eu vou receber, muito provavelmente agora no final do mês, eu vou trazer um vídeo para vocês reinvestindo esses dividendos e aplicando o efeito bola de neve na prática e aumentando a minha renda passiva todo santo mês, beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, não se esquece de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo e de deixar o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Valeu, falou!